Consumidores começam a sentir no bolso o efeito da redução do imposto sobre combustíveis. Governadores vão à justiça contra o congelamento do ICMS. Brasil cria 277 mil novos empregos com carteira assinada em maio. Anuário Brasileiro da Violência mostra que número de homicídios caiu no país. Grupo G7 classifica como crime de guerra ataque da Rússia a shopping da Ucrânia que tem maior número de mortes. 51 imigrantes são encontrados mortos dentro de um único caminhão na fronteira mexicana. Bactéria descoberta na Amazônia é capaz de impedir a metástase do câncer. E o brasileiro Felipe Toledo vence pela terceira vez a etapa do Mundial de Surf realizada no Rio de Janeiro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Alguns postos de combustíveis já reduziram o valor cobrado nas bombas depois que o governo fixou um teto para a cobrança do ICMS. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o alívio no bolso poderá chegar a R$ 1,42 por litro. Uma imagem que não se via há tempos. Preço da gasolina baixando. Neste posto, o valor caiu de R$ 6,98 para R$ 6,84. Já neste, a tabela marca R$ 6,79. E neste outro, na 13 de maio com Maracaju, a queda foi maior ainda. Hoje a gasolina comercializada a R$ 6,60. 40 centavos a menos que no dia anterior. Neste comércio de combustíveis, aqui na Calógeras, esquina com 26 de agosto, o preço também marca R$ 6,60. E a expectativa é que até o dia 1º essas quedas de preço sejam consecutivas. Isso porque o governo federal zerou os tributos da União, o que, de acordo com o Simpetro de Mato Grosso do Sul, deve provocar uma queda gradual até atingir 68 centavos de diminuição na bomba. Mas não para por aí. Está prevista a redução de mais 74 centavos relativos à diferença da carga tributária do Estado, que deve cair de 30% para 17% de ICMS. Isso com a pauta fiscal congelada desde abril do ano passado. No total, a estimativa do gerente executivo do Simpetro de Mato Grosso do Sul é uma redução de R$ 1,42 no preço nas bombas, o que deve levar a gasolina ao preço médio de R$ 5,56. O ICMS só depende da sanção do nosso governador e dos outros estados também, que estão reivindicando uma forma, porque a perda da receita será grande. Então, eles entraram no Supremo para ver como que será feito esse repasse para os estados. Então, estamos só no aguardo de que isso possa acontecer ainda essa semana. Edson Lazarotto comenta que alguns estados já aderiram à alíquota única de 17% determinada pelo governo federal. Os estados de São Paulo e Goiás já aderiram à unificação e também à queda do ICMS, porque é uma lei, né, uma lei federal. A tendência natural é que todos os estados acompanhem, até porque ficaram fora totalmente de competitividade se não acompanhar. Já para o diesel, o cenário é outro. O combustível deve continuar a patamares acima dos R$ 7,00. Governadores de 11 estados e do DF acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a lei que limita a cobrança da alíquota de ICMS dos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo a 17% ou 18%. Eles pedem que a lei seja suspensa porque seria inconstitucional. A ação dos governadores pede que a lei seja suspensa porque é inconstitucional. Eles argumentam que as unidades da federação têm autonomia para fixar alíquotas tributárias. Os governadores ainda se mostraram preocupados com a redução na arrecadação que a lei pode causar, já que os combustíveis foram responsáveis por 86% das arrecadações estaduais e distrital no ano passado. Por isso, ainda argumentaram que a redução do ICMS, como proposto pelo governo federal, é inexequível, por se tratar da principal fonte de arrecadação dos estados e do DF. Assinaram a ação os governadores de Alagoas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. Na tarde desta terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, marcou uma audiência de conciliação para tentar um acordo entre os entes federados e a União. O encontro aconteceu no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade aberta pela União para obrigar estados e DF a limitarem suas alíquotas de ICMS sobre combustíveis. Entre as propostas dos governadores discutidas na reunião está a que sugere que o cálculo do ICMS sobre o diesel esteja vinculado a uma média de cobrança nos últimos 60 meses. Outro ponto defendido é que a cobrança do imposto sobre operações de fornecimento de combustíveis passe a ser maior do que o cobrado sobre as demais operações de bens e serviços a partir de 2024. A União se comprometeu a estudar as propostas e responder até o fim desta quarta-feira. Na reunião de hoje, os governadores não chegaram a um acordo. Amanhã deverá ser realizado um novo encontro. Caio Mário Paes de Andrade assumiu a presidência da Petrobras na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Ele é o 5º a comandar a estatal no governo Jair Bolsonaro. A expectativa do governo federal é que ele não autorize novos aumentos no preço da gasolina e do diesel até as eleições. A cerimônia de posse foi privada na sede da companhia no Rio de Janeiro, segundo uma nota emitida pela estatal. Durante o dia todo, Mário Paes participou de reuniões e conversou com colaboradores internamente. Ele entra para ocupar o cargo que era de José Mauro Coelho, desligado da empresa no último dia 20, depois de pedir demissão por ser pressionado a dar explicações sobre a alta dos preços dos combustíveis. Desde então, a cadeira era ocupada de forma interina por Fernando Borges. O novo mandatário da empresa mais valiosa da América Latina é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão pela Universidade de Harvard, além de mestre em administração pela Duke University, nos Estados Unidos. Na gestão de Paes de Andrade, o Planalto espera que novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel não sejam autorizados até as eleições. Nos últimos meses, membros do governo, inclusive o presidente Bolsonaro, realizaram duras críticas contra a antiga administração da Petrobras e chegaram por diversas vezes a questionar o lucro da empresa. Recentemente, o preço médio da venda da gasolina nas distribuidoras teve alta de 5% e o do diesel de mais de 14%. Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo marcaram uma nova greve na capital paulista para começar daqui a pouco à meia-noite. Deverá ser a segunda paralisação dos serviços em menos de um mês. No último dia 14, as empresas concordaram com o pedido de reajuste salarial depois de 16 horas de greve que afetaram 1,5 milhão de passageiros. O pedido agora é para mais 5 itens que não foram atendidos, como a participação nos lucros. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos com placas com final 5 ou 6, que poderão circular no centro expandido sem restrições. E veja a seguir, Brasil cria 277 mil novos empregos com carteira assinada em maio. E veja também, Anuário Brasileiro da Violência mostra que o número de homicídios caiu no país. Os homicídios caíram no Brasil, foi o que apontou o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas, pelos números divulgados hoje, a situação piorou na Amazônia. No ano passado, o Brasil registrou queda de 6% no número de mortes violentas, tendência já observada desde 2018. Mas a redução dos crimes se deu de forma irregular pelo país, já que a região norte foi a única onde o índice cresceu. Os dados são do 16º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As mortes violentas incluem casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção policial. Em 2021, foram mais de 47.522 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Essa é a menor taxa em 10 anos, desde que o índice foi registrado.
Entre os alvos, 91% são homens, 78% são negros e 51% são jovens. Entre os estados, o Amapá tem a maior taxa, 53,8%, mas o crescimento mais acentuado em relação ao ano anterior aconteceu no Amazonas, onde foram assassinados em junho o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Em 2020, o estado teve 1.121 vítimas de mortes violentas e intencionais. Já em 2021, foram 1.670, um aumento de 49%. O anuário também mostra que entre as 30 cidades com maiores taxas médias de mortes violentas entre 2019 e 2021, 13 estão na Amazônia, sendo que 11 delas são rurais. Nestes municípios, são mais de 100 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. A conta de luz vai ficar mais cara para quem mora em São Paulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste médio de 12% no estado. 10% para quem utiliza o sistema de baixa tensão, que na maioria dos casos são moradores em residências, e 18% para alta tensão, que chega até as indústrias. O aumento começa a valer na próxima segunda-feira. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta, refletindo a piora nos mercados internacionais e a persistência de temores fiscais domésticos. Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,60% e encerrou o dia cotada em R$ 5,26 na venda. A Bolsa de Valores caiu 0,17%, com 100.591 pontos. E o Brasil criou 277 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em maio, 1% a mais do que em abril. O número melhorou nos 5 setores pesquisados pelo Ministério do Trabalho, mas, em média, o valor do salário teve uma queda de R$ 18. Com o resultado divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho, que não conta os informais, o país tem pouco mais de 1 milhão de trabalhadores com carteira desde o começo do ano. Em uma audiência pública realizada na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, preveu a redução de cerca de 20% nas tarifas de energia e no preço da gasolina. Durante a audiência, o ministro explicou aos parlamentares de que forma a diminuição dos valores de energia e combustível será feita. A redução da tarifa de energia, por exemplo, ocorrerá com o aporte de R$ 5 bilhões da Eletrobras, a devolução de créditos tributários aos consumidores e a limitação em 17% do ICMS cobrado sobre os serviços pelos estados. Quanto à gasolina e outros combustíveis, Saxida atribuiu a queda à aprovação do teto do ICMS. O ministro disse que o preço da gasolina vai cair dos atuais R$ 7,39 para R$ 5,84. Durante suas falas, ele garantiu que não haverá alta de preços de energia com a privatização da Eletrobras. Ele afirmou que a ideia é reduzir preços e melhorar a qualidade dos serviços. Também comentou sobre a boa-fé que o governo brasileiro está tendo, quando deixou de criar tributações extras para tentar, de alguma forma, reduzir os preços dos combustíveis. E todo mundo está compreendendo a dificuldade enorme do momento. Então, olha só, a Inglaterra está criando um tributo sobre lucro extraordinário. Alguns países avançados do mundo estão ameaçando criar uma tributação extra sobre esse lucro. O Brasil não está criando. Então, olha só, demos uma prova de boa vontade. Tenho certeza que as empresas irão repassar esse ganho. Então, com diálogo, com convencimento, com transparência, com a vigilância, espero que vamos conseguir levar essa redução tributária na ponta. Durante o seu discurso na comissão, Adolfo Saxida reiterou que é favorável à privatização da Petrobras. No entanto, salientou que a medida não pode ser considerada uma solução simples que vai resolver todos os problemas da empresa. E você vai ver daqui a pouco. Grupo G7 classifica como crime de guerra ataque da Rússia a shopping da Ucrânia, que tem maior número de mortes. E ainda, mais de 50 imigrantes são encontrados mortos dentro de um caminhão na fronteira mexicana.
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje a Operação Lavagem de Ouro. O objetivo foi combater a lavagem de dinheiro por parte de organizações criminosas que ilegalmente operam na extração e comércio do metal. A Polícia Federal cumpriu 52 mandados de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. Os trabalhos contaram com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. Nos locais das buscas, os agentes apreenderam computadores e telefones celulares com arquivos das operações suspeitas. A operação começou depois de uma determinação da Justiça Federal em São Paulo. Além das apreensões, a Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias de 40 pessoas investigadas pela mineração e comércio ilegais de ouro. Os valores somados dessas contas ultrapassam os 600 milhões de reais. Os suspeitos podem responder por lavagem de ativos, receptação, falsidade ideológica, sonegação de impostos, formação de organização criminosa por crime ambiental e mineração ilegal. O G7, grupo formado pelos 7 países mais industrializados do mundo, decidiram intensificar as sanções contra a Rússia depois do ataque a um shopping na Ucrânia. A ação com 20 mortos, dezenas de feridos e vários desaparecidos foi classificada como crime de guerra. Centenas de bombeiros vasculham os escombros do shopping na cidade de Kremenchuk, alvo dos mísseis russos. Segundo autoridades ucranianas, não existe mais possibilidade de encontrar alguém com vida. A procura é por corpos entre os destroços. A procuradora-geral da Ucrânia, que acompanha os trabalhos dos bombeiros, disse que 36 pessoas estão desaparecidas. Dos 59 feridos, 25 foram levados para hospitais. O presidente Volodymyr Zelensky disse que esse ataque em Kremenchuk torna o governo de Vladimir Putin a maior organização terrorista do mundo. Os russos disseram que mísseis foram disparados contra um depósito de armas na cidade e que a explosão das munições teria provocado um incêndio no shopping. Mas a Ucrânia nega a existência de estrutura militar nas proximidades. Para os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo, não há dúvida que a Rússia está por trás desses ataques e falam em crime de guerra. O G7 prometeu continuar apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Os líderes seguem agora para a Espanha, onde participam da cúpula da OTAN. Apesar da confiança externa dos líderes ocidentais, a Rússia viu sucessos militares no leste da Ucrânia nos últimos dias. Tomaram a cidade de Severodonetsk após semanas de combates e também conquistaram território ao sul de Lysychansk. Os russos eliminaram a maioria das defesas ucranianas na região de Luhansk e consolidaram o controle de um cinturão de território no sul. As forças russas também intensificaram os ataques na região de Donetsk, aproximando-se um pouco do cinturão de cidades industriais na região. Um incêndio em presídio de Tuluá, no sudoeste da Colômbia, deixou ao menos 51 pessoas mortas e 24 feridas. As chamas já foram controladas e o país inicia uma investigação. Autoridades suspeitam que o fogo começou durante uma rebelião dos detentos. O presídio abriga um total de 1.267 detentos. No bloco onde o incêndio começou, haviam 180. Das vítimas, 49 morreram ainda na prisão, enquanto as outras 2 faleceram a caminho do hospital. De acordo com o general Tito Castellanos, o centro de detenção de mais de 60 anos não possuía sistema anti-incêndio e a maioria das vítimas morreu devido à inalação da fumaça. O ministro da Justiça, Wilson Ruiz, afirmou que o episódio foi desencadeado por uma briga em que um dos presos ateou fogo em um colchonete, mas familiares contestam a versão.
A esposa de um dos presidiários disse ao jornal colombiano El Tiempo que o marido, com quem falou durante a madrugada, afirmou que agentes estavam jogando gás no local. O presidente Ivan Duque, que está em Portugal, disse ter dado instruções para iniciar investigações. Já o recém-eleito Gustavo Petro manifestou solidariedade aos familiares dos mortos e pediu que o país repense a política carcerária atual para levar em conta a dignidade dos presos. As prisões na Colômbia estão superlotadas. As instituições têm capacidade para 81 mil detentos no país, mas atualmente abrigam cerca de 97 mil. 51 imigrantes foram encontrados mortos em um caminhão abandonado em uma estrada da cidade norte-americana de San Antonio, no Texas, Estados Unidos. Segundo a comissão de polícia da cidade, 39 são homens e 12 mulheres. No meio deste episódio, o governador do Texas, Greg Abbott, que tentará seu terceiro mandato em novembro, não escondeu que é contra imigrantes no país. Tanto que faz disso o tema central de sua campanha. E quando soube das mortes, reafirmou que é preciso ser linha dura com eles. Apesar da imposição da lei de imigração ser de responsabilidade do governo federal, Greg Abbott investiu bilhões para enviar a Polícia Estadual e a Guarda Nacional para a fronteira, reaproveitou prisões estaduais para deter imigrantes acusados de invasão de propriedade e montou postos de controle para fiscalizar caminhões vindos do México, interrompendo o comércio internacional. E mesmo com as prisões na chamada Operação Estrela Solitária, mais imigrantes estão chegando à fronteira, conseguindo escapar da fiscalização e entrar no país ilegalmente. A abordagem de Abbott para reforçar a fronteira de 2.000 quilômetros do Texas, construindo novos muros e ameaçando declarar uma invasão para invocar poderes de guerra, o ajudou a se defender de adversários mais à sua direita nas primárias republicanas. Em março, agentes federais registraram cerca de 129 mil travessias para o Texas, cerca de 11 mil a mais do que no mesmo período do ano passado, quando Abbott iniciou a operação. Com o episódio ocorrido na segunda-feira, Abbott jogou a culpa para as políticas do presidente americano Joe Biden, dizendo: essas mortes recaem sobre Biden. Elas são resultado de suas políticas mortíferas de fronteira aberta. Elas mostram as consequências mortais de sua recusa em fazer cumprir a lei. Autoridades federais esperam que o fim de uma ordem de emergência de saúde pública relacionada à pandemia, chamada de Título 42, que justificou a expulsão rápida de muitos imigrantes, possa levar milhares diretamente para a fronteira sul, onde já existe uma onda de travessias ilegais. E veja a seguir, bactéria descoberta na Amazônia é capaz de impedir a multiplicação das células de câncer. E o brasileiro Felipe Toledo vence pela terceira vez a etapa do Mundial de Surf realizada no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da entrega de 1.120 moradias populares do programa Casa Verde Amarela em Maceió, capital de Alagoas. No evento, voltou a prometer zerar pedágio para motociclistas em BRs e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai apoiar as iniciativas do governo para aprovar benefícios sociais. Foram entregues 3 complexos residenciais: Parque da Lagoa, Alameda do Farol e Alameda Jatiuca. Na solenidade, famílias carentes receberam as chaves dos imóveis. Ainda foram entregues espaços históricos, como a Igreja de Bom Jesus dos Martírios, a Igreja Nossa Senhora do Amparo e o Largo de São Gonçalo. No evento, Bolsonaro falou sobre os programas do governo e prometeu novamente zerar o pedágio para motociclistas nas rodovias federais. Aos motociclistas que aqui estão, tenho certeza de uma coisa: todos novos contratos, todas novas concessões de rodovias, o pedágio para a motocicleta, a exemplo do que acontece atualmente, já na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo e Rio de Janeiro, será de 0. Nenhum motociclista, num curto espaço de tempo, pagará pedágio em qualquer
rodovia federal pelo Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também acompanhou Bolsonaro na viagem e afirmou que vai apoiar o governo para que a PEC 16 de 2022, que prevê aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, seja aprovada esta semana. Essa semana nasce já no Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, a ideia do governo de dar a todos os integrantes do Renda Brasil mais R$ 200 para ajudar nesse sofrimento. Para aprovarmos o dobro do Vale Gás para os mais necessitados. Quem recebe um botijão de gás a cada 2 meses vai receber um botijão de gás a cada mês. Essas matérias que tramitam no Congresso Nacional. Bolsonaro também comentou o assunto. E no dia de hoje, está a Câmara e o Senado discutindo uma proposta de emenda à Constituição, que nós passaremos o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Deixo claro que outras medidas estão sendo tomadas. A PEC 16 de 2022 agora é uma das principais apostas do governo. Ela deve ser votada no plenário do Senado amanhã. O texto originalmente tinha o objetivo de compensar os estados que zerassem o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Mas o governo abandonou a ideia. Agora, além do aumento do Auxílio Brasil, ela pretende dobrar o Vale Gás e dar um voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000. Os deputados federais terão que aprovar até o dia 15 do mês que vem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, peça fundamental para que seja definido quanto e onde o governo terá que gastar no ano que vem. Uma das maiores atenções do deputado Davi Soares está sendo com o setor da saúde. Nós já estamos aqui, ora, o pessoal da RIT, nós estamos trabalhando já na lei de diretrizes orçamentárias que será votada na segunda semana de julho, e 3 emendas minhas já foram acatadas pelo relator. 2 delas que vai à população autista, que vai dar condições das estruturas de saúde montarem espaços para atendimento para a pessoa que tem esse transtorno de espectro autista e para capacitação dos profissionais para atendimento dessa mesma população. E o terceiro vem em prol das pessoas que precisam fazer 3 vezes por semana hemodiálise. A facilitação de compra de cadeiras de hemodiálise. Nós temos estrutura no país onde a pessoa praticamente ali que se submete 3, 4 horas, todas 3, 4 vezes por semana, não tem sequer uma cadeira decente para sentar. Também foi acatado pelo nosso relator, estará no projeto das leis de diretrizes orçamentárias, que será votado e com certeza aprovado. Conquista para a nossa população. O índice de confiança do empresário do comércio subiu mais de 5% de maio para junho e atingiu o maior nível desde março de 2020. Segundo os dados divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, os empresários manifestaram intenção de fazer novos investimentos no setor. O que também aumentou foi a confiança dos empresários da indústria. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas atingiu o maior patamar desde novembro do ano passado. Dos 19 segmentos monitorados pelo IBGE, 13 revelaram maior otimismo com perspectiva de investimento. Neste caso, é o melhor resultado em 8 anos. E com os ataques virtuais cada vez mais constantes, comerciantes se reuniram para receber valiosas dicas para evitar o roubo de informações. No país foram registrados 720 casos de vazamentos de dados somente de cartão de crédito. Vários são os nomes: ransomware, vírus, malware, entre outros, mas o problema é o mesmo: a invasão dos sistemas de informação e redes sociais de empresas e comerciantes. Pensando nos diversos ataques sofridos nos últimos tempos que põem empresas e até mesmo ONGs em perigos constantes de perdas de dados e extorsão de dinheiro, um encontro com lojistas no sul catarinense resolveu tirar as dúvidas sobre como se proteger dessas ameaças, que por mais que existam, muitos nem sabem
como fortalecer a segurança de seus sistemas. Eu diria que todos, pessoas físicas, né, o controle pessoal, empresas pequenas, empresas grandes, algumas se protegem, mas ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno, né? Vírus, hackers, ransomware, isso já vem de 30 anos para cá. Algumas empresas se atualizaram, outras não. Só que a evolução de um criminoso virtual ela é constante. As ameaças estão evoluindo diariamente, né? Para você ter uma ideia, 300 mil vírus novos são criados por dia. Então, a empresa tem que estar sempre se atualizando, porque como tem novas ameaças, tem que ter novas formas de proteção. Somente em 2021, o prejuízo com crimes virtuais no mundo chegou a 6 trilhões de dólares. No mesmo ano, o Brasil foi campeão em vazamentos de cartão de crédito e débito, com mais de 720 mil cartões expostos. Muitas vezes a empresa não faz as proteções devidas por falta de conhecimento. Talvez o TI tem pouco conhecimento, ou uma empresa pequena não tem alguém de TI, é o dono da empresa quem toca o negócio, né? Ou uma pessoa física, pior ainda, né? Não tem ninguém para orientar de forma correta o que ela tem que fazer. Porque muitas vezes as ações dependem de conhecimento técnico, né? Então, se ela não tem uma pessoa conhecida, de confiança, que ela possa recorrer a instruir como fazer, vai ficar complicado. E claro que nas empresas tem um custo para isso, mas ela não é tão grande se comparado ao custo de ter um ataque virtual. Grandes sistemas de grandes empresas, mas há também quem use apenas as redes sociais para se conectar e vender os produtos. E caso uma invasão nesse sistema aconteça, o prejuízo, segundo o especialista, não fica só no financeiro. O moral e o nome do empreendimento podem ser prejudicados só pelo fato de não ter ativado um dos sistemas de segurança que as redes dispõem. Nesse caso, o custo de criar proteção é zero, né? É só 5 minutos isso de configuração. Só que o custo para reaver é muito crítico, né? E demora muito tempo. E nesse tempo que está demorando, essa conta que foi clonada vai estar extorquindo dinheiro de amigos e contatos que estão naquela conta. Então, gera um prejuízo muito grande para quem está ao redor da pessoa que foi clonada. Pensar em segurança dos seus comércios nunca é perda de dinheiro, e sim investimento, tanto na marca como na segurança dos clientes. Indígenas de uma comunidade que fica às margens da BR-163 em Dourados, Mato Grosso do Sul, recebem um projeto de ação social com direito a corte de cabelo e um varal solidário montado com roupas arrecadadas durante a campanha Inverno Solidário. A realidade aqui nesta comunidade é bem diferente daquela que estamos acostumados. Aqui tudo é muito simples. Os indígenas moram em barracos de lona como estes. A situação é bem difícil, principalmente em dias mais frios. Então aqui já está 51 anos que nós moramos aqui nesse local aqui. Por enquanto a gente não plantou nada ainda porque aqui sem documento essa área por enquanto. Todas as famílias moram em barracos? Tudo em barraco. E aqui a criança passa muito de dificuldade sobre água. Mas tem poço, mas água também suja, né? Atualmente moram aqui no acampamento indígena em Uporã pelo menos 150 pessoas. São mais de 45 famílias das etnias Guarani e Kaiowá que vivem em situação bem precária. Mas uma ação solidária mudou a rotina de crianças e adultos. Uma manhã diferente para os indígenas que vivem no local. Cabelos ok para deixar o visual mais estiloso. Diversão no pula-pula, distribuição de doces e um varal repleto de roupas bem quentinhas. Agradeço muito nesse pessoal da CRAS, também pessoal da FUNAI também, né, que sempre ajudou a gente aqui, né, aqui no Porã, sobre alimentação, como o da CRAS, ajudou sempre a roupa e trazendo para cortar cabelo. Nós passamos muito dificuldade aqui, uma miséria, quer dizer. Estas peças foram todas recebidas na campanha Inverno Solidário, promovida pela Agência Municipal de Habitação, em parceria com a Assistência Social. Desde o início da campanha até agora já foram arrecadados mais de 1,5 tonelada de peças. Todos os CRAS hoje já contam com as nossas doações já disponíveis para a população e no CRAS mais próximo para ir buscar, mas a gente sabe que existem algumas comunidades que são mais afastadas do centro da cidade, né, ou não tem um CRAS muito próximo, então a gente está fazendo com algumas comunidades esse trabalho de levar a ação da campanha do agasalho para bem próximo deles. A campanha vai até o dia 29 de julho,
né, até o fim do mês de julho, e a gente espera ultrapassar no mínimo o que a gente conseguiu o ano passado, o ano passado a gente ultrapassou a meta de 2 toneladas de doações, né? A gente espera que até o fim dessa campanha a gente ultrapasse, bata esse recorde que a gente conseguiu o ano passado, para conseguir atender mais pessoas e ajudar mais pessoas nesse inverno. Substância encontrada em uma bactéria da Amazônia pode inovar o tratamento contra o câncer e ainda impedir a migração das células tumorais para outras partes do corpo. Os estudos que buscam entender a atuação da violaceína no combate ao câncer são antigos. A ação da substância natural, produzida por uma bactéria originária do Rio Negro, no Amazonas, já foi testada em vários tipos de tumores no laboratório da Universidade Estadual de Campinas. Mas os resultados mais eficazes do pigmento foram descobertos recentemente pela doutoranda do Instituto de Biologia da Unicamp, Patrícia Fernandes de Souza. A violaceína, ela é um pigmento, né, extraído da Chromobacteria violacea. O principal mecanismo dela no meu estudo foi ver que ela é incapaz de impedir a metástase do câncer coloretal. O câncer coloretal é o terceiro de maior incidência no Brasil. São aproximadamente 40 mil novos casos no país entre homens e mulheres todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E a grande questão é a descoberta tardia desse tipo de câncer, já que a maioria dos casos não apresenta sintomas. Foi por isso que, ao dar início à pesquisa, a doutoranda focou no câncer coloretal. Eu queria saber, descobrir uma droga que fosse capaz, né, de impedir a metástase. E aí o câncer coloretal, como ele tem todos esses problemas, ele foi o modelo ideal, né? Porque a maior parte dos pacientes só descobrem talvez em estado já avançado. Com isso, a violaceína pode ser bastante útil, né, nesse tipo de tumor. Com a orientação da professora de Bioquímica do Instituto, Carmen Veríssimo Ferreira Halder, a doutoranda aplicou os testes em esferoides, que são modelos que imitam tumores humanos, e observou que a violaceína é capaz de atuar nesses mini-tumores de forma muito eficiente, causando uma morte chamada morte celular por apoptose, que é um tipo de morte, né, que é bem conhecida na biologia e também nas células, né, que é uma morte celular programada, em que a célula se programa para morrer. Daí a metástase é impedida e o tratamento simplificado. Nós já testamos com uma medicação, né, e nós vimos que a violaceína ela reduz vamos dizer, a dose, né? Reduz cerca de 5 vezes a dose do medicamento. O que poderia proporcionar mais qualidade de vida ao paciente, já que os efeitos colaterais seriam reduzidos. É o que se espera com os próximos passos do estudo, que agora continua com testes em modelos animais. Infelizmente, na pesquisa, né, na fase 2, nós precisamos testar, né, essa violaceína nos animais e, a partir daí, se for realmente efetiva, testar nos seres humanos e partir aí para uma medicação, para um medicamento efetivo para o tratamento do câncer coloretal. E um novo sistema de tratamento de esgoto que promete remover até 70% do nitrogênio lançado na natureza foi desenvolvido por um estudante da Universidade de São Paulo. Para realizar o projeto, foi utilizada uma composição química capaz de transformar os compostos nitrogenados em substâncias inofensivas para o meio ambiente. No Brasil, poucas estações têm a capacidade de realizar esse processo em razão dos altos custos e acabam sendo liberados diretamente na natureza. Por outro lado, a prática já é comum em países da Europa e dos Estados Unidos.
A longo prazo, a ideia principal do trabalho é utilizar de políticas públicas para trazer a infraestrutura necessária ao país e mostrar que o processo pode ser realizado na maior parte dos sistemas de tratamento de esgoto de forma simples. Retirar esses compostos químicos de esgotos domésticos e industriais é fundamental, porque eles contaminam lagos, represas e córregos e favorecem o crescimento descontrolado de bactérias, algas e plantas. Além disso, o consumo de água contaminada pode levar ao desenvolvimento de doenças como a síndrome do bebê azul, que causa dor de cabeça, tontura, fadiga e doenças respiratórias graves em crianças. O novo modelo desenvolvido tem como diferencial a criação de uma espécie de película sobre a espuma presente em canais de esgoto, o que facilita um tratamento e com maiores virtudes ao meio ambiente. Pensando em um futuro próximo, o desenvolvedor do sistema já realiza um programa de cooperação com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e com a Prefeitura de São Carlos, para fazer o teste com o esgoto real da cidade, que já passou por um processo semelhante em uma estação de tratamento. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.